Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Profissionais, universitários, acompanhantes, né? E dando continuidade às atividades desta tarde, convidamos para que se aproxime o senhor José Máximo Daronco, que apresentará a palestra Práticas de Contabilização das Receitas de Aplicações Financeiras, Desafios, Oportunidades e Riscos das Sociedades Cooperativas. O senhor José Daronco é contador, mestre em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, pós-graduando em Auditoria e Finanças, gerente de monitoramento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, coordenador de ensino, pesquisa e extensão da ESCOP. De imediato, passa a palavra para o nosso palestrante de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa convenção. Estamos apenas no aquecimento, né? Que pelo frio de hoje é necessário também. Minha satisfação, Mário Kist, está participando então desse painel. Teremos aqui 1 hora de exposição. O tema proposto requer mais tempo. A gente vai tentar ser objetivo para cumprir então com esse tempo que foi determinado. Como já foi falado, então, o tema também foi proposto pela Comissão de Contabilidade que estuda as cooperativas, né? E a abordagem que a gente traz aqui é de um tema muito específico, pontual, justamente as questões tributárias decorrentes dos resultados das aplicações financeiras, das receitas financeiras. Vou tentar trazer algumas informações e contribuir também com esse assunto, assim como primeiro trazer um panorama do sistema cooperativo, para que todos também estejam alinhados nesse tema. A nossa comissão, fazem parte então, ali eu estou como coordenador, nós temos os colegas Aristeu, que estão aqui na frente, se quiser levantar, por favor, o Aristeu, Ciro Weber, Dorli Dickel, a contadora também Andresa, Marnardi, a Carla, a Fabiana, a Márcia, assim como a Magina também, que fazem parte da nossa comissão. Todos contribuíram para a construção desse material que a gente vai apresentar aqui. Temos uma agenda, basicamente, para apresentar para os senhores a expressão econômica e social do sistema cooperativo, o contexto de atuação das cooperativas, as práticas contábeis adotadas, assim como desse tema das aplicações financeiras, os entendimentos da Receita Federal e do Poder Judiciário, principalmente por não ser um tema pacífico. E também temos considerações de discussões que a gente vai oportunizar que os colegas da comissão também tragam algumas contribuições. Seria essa a nossa programação. E a gente passa primeiro a dar uma olhada no sistema cooperativo, né? E conhecer principalmente sobre 3 dimensões, né? Quanto que representa a economia cooperativa global? Não sei se todos estão aqui são do sistema cooperativo, trabalham com cooperativas. A maioria? Por favor, levantem o braço. Não são tantos assim. Então, acho que é interessante a gente trazer esse conjunto de informações. Nós teremos também um panorama do cooperativismo brasileiro, os principais números do sistema cooperativo brasileiro e também aquilo que é do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, né, o cooperativismo gaúcho. Então, eu vou apresentar essas 3 dimensões de informação, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Primeiro, nós temos, então, a nível mundial, a economia cooperativa global significa que nós temos 1,2 bilhão de cooperados. Essa informação, então,
contempla também mais de 280 milhões de postos de trabalho em cooperativas, né? 13 milhões de cooperativas atuando no mundo todo, isso espalhadas por 150 países, né? Cooperativas que trazem aí novas oportunidades para os seus cooperados, além de apoiar o desenvolvimento de suas comunidades. Os principais ramos, os principais modelos de negócios do sistema cooperativo estão nas cooperativas agropecuárias, onde se concentra 1,2 milhões de cooperativas. Isso representa, no mundo, as 300 maiores cooperativas, né? Uma cifra de 2,1 trilhões de dólares em termos de movimentação econômica financeira. As cooperativas também estão em outros ramos, como por exemplo, o ramo de consumo, que aloca 421 mil escritórios, pontos de venda e unidades de atendimento. E também nós temos cooperativas de trabalho, que representa 11,1 milhões de cooperados, né, atuando diretamente nesse sistema. Esse para trazer os principais números a nível mundial, ou seja, as cooperativas não são apenas um modelo de negócio no nosso estado, que é o estado pioneiro, né? Assim como nós temos esse modelo espalhado pelo mundo todo. Temos então, na sequência, o panorama do sistema no Brasil. Temos aqui 14,6 milhões de cooperados envolvidos no sistema cooperativo, representando aí uma cifra de 425 mil trabalhadores empregados diretamente nas cooperativas, assim como 6.800 cooperativas constituídas no nosso Brasil. Dessas cooperativas constituídas, nós temos, na lâmina seguinte a gente vai poder verificar isso, né? São 13 ramos de negócios diferentes, e a gente vai ter uma nova composição de agora para diante. Mas a gente precisa também olhar para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que é um estado considerado pioneiro no sistema cooperativo, onde nós temos 2,9 milhões de cooperados. Esse é o nosso público principal nas cooperativas. Temos também 63.800 empregados diretamente ligados às cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, que são 437 cooperativas plenamente em atividade. Isso nos traz e nos gera para o estado do Rio Grande do Sul, né, um faturamento de 48,2 bilhões de reais, foi a nossa fechamento de informações no decorrer do ano de 2018. Então esse é só para trazer o contexto do sistema cooperativo e destacar que a atuação das cooperativas estão em 13 ramos de negócios. O sistema cooperativo contempla cooperativas agropecuárias, cooperativas de transporte, cooperativa de consumo, cooperativas de crédito, cooperativas de sistema de saúde, né, cooperativas de energia. Para quem não conhece, nós temos também, dentro do sistema de energia, oportunidades de oferecer serviços de internet. E temos também cooperativas do ramo trabalho, mas na nova composição dos ramos, né, esse é o contexto que se fala até o dia de hoje, mas a gente já tem uma diretriz traçada para uma nova composição dos ramos, onde a gente vai ter 7 ramos. É uma forma de segregar e até consolidar o negócio dessas cooperativas em 7 ramos, e o sistema cooperativo vai passar a falar em 7 ramos, onde nós temos cooperativas agropecuárias, né, que no nosso estado do Rio Grande do Sul tem uma pujança muito forte, cooperativas do sistema de saúde, né, nós temos um conjunto bastante grande de cooperativas, cooperativas de crédito, que está aqui o logotipo, as cooperativas de transporte, que tem se consolidado tanto no nosso estado como em outros estados também, e o sistema de cooperativas de energia, assim como cooperativas de consumo e cooperativas de trabalho. Então, de agora em diante, a gente passa a falar sempre na segregação dos negócios das cooperativas em 7 ramos. Isso era um contexto inicial,
para dizer para os senhores como nós temos uma expressão bastante grande no sistema cooperativo. Tivemos no ano de 2017, conforme está colocado aqui, a edição, a concretização e a consolidação de uma norma específica para as cooperativas, que é a ITG 2004. A gente destaca esse trabalho, que até foi bastante importante, Mário, a participação do nosso atual presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o Zulmir, como um grande defensor para que esta norma fosse efetivamente aprovada e consolidada, a partir de 2017, com validade a partir de janeiro de 2018. Dentro dessa normativa, a gente caminha para o ponto específico, do nosso painel, que é o tema das aplicações financeiras. Dentro disso, a gente vai abordar basicamente 4 aspectos, trazendo primeiro o problema. Qual é o problema? Uma situação não pacificada de entendimentos, os aspectos contábeis e aspectos tributários que estão envolvidos com esse tema, assim como as oportunidades e também as possibilidades de mitigação de riscos diante das atuações que o fisco tem feito. Então, a proposta principal desse nosso painel é justamente destacar que o problema é existência de entendimentos divergentes, da contabilização dos resultados das aplicações financeiras e a necessidade da compreensão das diferentes realidades das cooperativas. Por isso, Mário, que eu quis trazer esse contexto dos ramos, para a gente entender um pouco mais quais são os negócios que estão envolvidos com essa questão. E o objetivo também é que a gente tenha um alinhamento das práticas adotadas nos diferentes ramos do cooperativismo. Assim, tanto os órgãos de fiscalização, os órgãos de governo, vão conseguir também ter um posicionamento alinhado. E só para a gente poder direcionar e canalizar a nossa informação e a nossa atuação, no estado do Rio Grande do Sul, as receitas financeiras, o impacto maior está diretamente relacionado às cooperativas do ramo agropecuário, que tem um percentual correspondente a 71%. Assim como o ramo das cooperativas que atuam com saúde, 24%, e aí temos as cooperativas do segmento infraestrutura, que fornecem energia, com um percentual ali que chega a 3%, e os outros ramos um percentual menor de 2%. Então, realmente, onde há maiores divergências, maiores valores, maiores riscos, são principalmente no ramo das cooperativas agropecuárias e também das cooperativas do sistema de saúde. A gente traz essa informação para poder endereçar e canalizar justamente os pontos que a gente quer abordar aqui. A partir da norma ITG 2004, nós temos um item específico trazido na norma, que trata da conceituação e de como deve ser feito o tratamento do resultado das aplicações financeiras. E aí eu queria que vocês fixassem com bastante atenção, porque a discussão toda está em cima das palavras resultados. A partir daqui, a gente precisa entender, e a entidade de fiscalização pública tem se atido justamente ao conceito do que é resultados. Todas as decisões que a gente vai olhar para frente estão pautadas justamente em entender o comportamento e o que está dentro do item resultados. Então eu trago aqui o item 10 da norma, que fala resultados decorrentes das aplicações financeiras por investimento da sociedade cooperativa em outras cooperativas, não cooperativas ou instituições financeiras, devem ser reconhecidos no resultado do período e suas destinações, segundo ponto de atenção, suas destinações devem ser tratadas de acordo com norma estatutária da cooperativa, ou deliberação da Assembleia Geral. Então são 2 pontos de atenção
que eu acho que no decorrer da apresentação a gente tem que deixar claro. A proposta também não é trazer resposta, é trazer provocações, no sentido de que o segundo ponto, norma estatutária ou deliberação de assembleia, também precisa ser devidamente evidenciado, nas operações da cooperativa. A norma que veio em 2017, ela carregou um conceito que já existia em 1986, pela resolução de número 29 do Conselho Nacional de Cooperativismo, que falou: os resultados das aplicações feitas pelas cooperativas do mercado financeiro serão levados à conta de resultados, ficando a destinação definitiva a critério da Assembleia Geral ou norma estatutária. Então já existia uma temática posta na resolução do Conselho Nacional do Cooperativismo, que foi agora, em 2017, carreada para dentro da ITG 2004, compondo então o nosso normativo contábil. Outro aspecto, e aqui a gente começa já a entrar em alguns temas específicos de decisões, justamente um acórdão do CARF, que traz uma observação interessante, de que as receitas de aplicações financeiras são atos não cooperativos. A gente vai trazer na tela seguinte um pouco mais da conceituação do que são atos não cooperativos ou atos cooperativos, porque isso são pontos de observação que geram, em cima disso, decisões sobre tributação ou não tributação das operações, principalmente com as aplicações financeiras. Então, são atos não cooperativos e devem integrar o resultado tributável das sociedades cooperativas, não sendo possível que se submeta à tributação apenas o resultado líquido. E é importante, os senhores sabem muito bem, a ficar atento aos detalhes. Continuando aqui, resultado líquido entre receita de aplicações financeiras e despesas financeiras. A partir desse acórdão, que não é pacífico, com todos os órgãos, nós já temos um pequeno conceito de que resultado é receitas de aplicações financeiras, versus despesas financeiras. Mas a observação que está após a vírgula, e sempre uma vírgula às vezes pode mudar um sentido da frase, quando não há inerência entre as mesmas. Então esse foi um primeiro posicionamento do CARF, dentre outros que eu vou apresentar para vocês aqui, no ano de 2011, que remete novamente para a norma, nossa ITG 2004, onde nós temos um item específico que reforça essencialmente a segregação e o processo de contabilização daquilo que é ato cooperativo, que envolve diretamente a operação com os associados da cooperativa, e ato não cooperativo. Mário aqui reforça a importância de uma boa contabilidade, justamente para servir de embasamentos futuros. Então, a norma traz isso, segregação por atividade, por produto ou serviço desenvolvido pela entidade cooperativa, além da separação em ato cooperativo e não cooperativo. Opa. Por favor. Temos na sequência, que eu tinha comentado, qual é o conceito, qual é a conceituação dos atos cooperativos diante da legislação existente. Temos que lembrar sempre que a legislação maior das cooperativas é a 5764 de 71, que a gente está acostumado a falar. Em seu artigo 79, ela traz essa abordagem. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas. Então, o conceito primordial para todas as tratativas ou o processo de contabilização e tributação que acontece nas cooperativas. Então, o ato cooperativo é a efetivação do objeto social da cooperativa, tendo o associado como principal cliente ou fornecedor da cooperativa. Quando a cooperativa faz operações com outros, com terceiros, e principalmente quando não inerentes ao objeto social,
está realizando os chamados atos não cooperativos. Isso são definições importantes para a gente dar andamento nas questões dos aspectos tributários. Fechando essa parte dos aspectos contábeis, 3 pontos que se destacam, indispensáveis para uma boa contabilidade fazer a demonstração do ato cooperativo em separado dos demais resultados. Importantíssimo. Como a gente trabalha também no sistema cooperativo, Mário, a gente recebe as demonstrações contábeis das cooperativas e acompanha exatamente como está. E a gente consegue julgar exatamente a qualidade da informação e percebe que a gente tem uma oportunidade enorme de melhoria justamente nisso. O segundo ponto é que eu falei antes dos conceitos. Os conceitos estão estabelecidos, porém, na prática do dia a dia, não é muito fácil de aplicá-los. Conforme o negócio que a cooperativa está praticando, está realizando, na hora de fazer a devida classificação, isso não é muito tranquilo. Então, o segundo ponto que a gente destaca é a importância justamente de ter um entendimento das atividades práticas da cooperativa. E o terceiro ponto, talvez o mais importante deles, é que, diante de uma possível fiscalização, as cooperativas terão que sempre apresentar e fazer a evidenciação da segregação dos resultados em atos cooperativos e atos não cooperativos. Ou seja, preciso fazer e dar um embasamento daquilo que eu estou apresentando ao fisco. Fechando essa parte dos aspectos contábeis, a gente caminha na sequência para as questões tributárias. E aí eu trago alguns conceitos tributários, mas trago também algumas decisões que já foram tomadas com base em diversas situações. Primeiro, o Regulamento do Imposto de Renda traz que as sociedades cooperativas que obedecem ao disposto na legislação específica pagarão imposto sobre a renda calculado sobre os resultados positivos. Falei de resultados no início, Aqui está trazendo uma clareza maior. Resultados positivos das operações e das atividades estranhas à sua finalidade. Ou seja, falei de ato cooperativo, ato não cooperativo. Aquilo que é estranho ao objetivo da cooperativa, e tiver resultado positivo, segundo o que está trazendo aqui o decreto 59580, são submetidos à tributação. O artigo 209 também fala que o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas sociedades cooperativas, em relação aos resultados obtidos nas operações das atividades estranhas, a sua finalidade, será devido. Então esclarece um pouco mais justamente essa questão tributária. E aí nós chegamos justamente no aspecto tributário a um ponto, um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que diz que o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas incide o imposto de renda. Eu não falei o início, Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Então, esse é justamente um ponto já bastante tempo tratado na legislação, e a partir daí a gente começa a ter alguns questionamentos, Preocupações. Primeiro, definir o que é resultado. Então, eu abordei algumas situações anteriores. Como que eu trato esse trabalho de fazer a segregação daquilo que é receita financeira sobre aplicações financeiras, daquilo que efetivamente é despesas financeiras sobre financiamentos e capital de giro, ou sobre investimentos, que é o terceiro ponto que está destacado aqui. E também, como que eu faço o tratamento fiscal das despesas financeiras. Então, o poder fiscalizatório tem cada vez mais abordado de que deve acontecer o devido tratamento desses 3 elementos aqui, assim como as despesas. As despesas, elas são dedutíveis integralmente da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, seria o ato não cooperativo. A dedução, o segundo ponto, a dedução proporcional ao ato cooperativo e não cooperativo, deve-se fazer essa dedução,
ou eu considero toda a despesa como um ato cooperativo? Com certeza, né, toda hora, essas dúvidas, esses questionamentos são pontos que estão impactando a atividade do profissional da contabilidade, porque ele precisa também dar o adequado tratamento tributário, né, para as operações das cooperativas. A partir disso, nós temos alguns entendimentos. Temos algumas obras publicadas, temos alguns acórdãos, temos manifestações de outras entidades fiscalizatórias, e um deles é o Conselho de Contribuintes, né, que decidiu que o imposto de renda de pessoas jurídicas só pode incidir sobre o resultado positivo. E aí traz que resultado é receita menos despesa. Mas não é assim, só receita menos despesa. A gente vai ver mais adiante que precisa estar melhor embasado. Vez que os recursos disponíveis aplicados no mercado financeiro pertencem também aos cooperados, e as despesas financeiras foram suportadas pelas atividades desenvolvidas pela sociedade cooperativa. Então, o Acórdão de 99, né, que traz, e também é uma publicação do Iguchi, né, é um tradicional autor de questões tributárias, que também traz outra observação, outro ponto, também que o primeiro Conselho de Contribuintes decidiu que os ganhos auferidos pelas sociedades cooperativas, em razão de aplicações de recurso no mercado financeiro, devem ser compensados com gastos da mesma natureza. Tributa-se, portanto, o resultado positivo. Então, nós temos aí um segundo posicionamento, que também é um acórdão, né? Que esse material, inclusive, fica à disposição depois para o pessoal, né? E a gente tem na sequência mais manifestações da COSIT também, que é uma comissão justamente que atua em consultoria à Receita Federal, e traz, por exemplo, né, um ponto que a gente quis abordar, onde a consulta feita nesse caso diz que é uma cooperativa, né, pleiteia que ao apurar no imposto de renda, os custos de captação de empréstimos e financiamentos classificados como despesas financeiras possam ser deduzidos da apuração do lucro tributável. Mais adiante diz, na conclusão, conclui-se, portanto, que as receitas das aplicações financeiras das cooperativas representam ato não cooperativo. Portanto, não podendo ser deduzidas despesas próprias da atividade com o associado. Então, são diversas manifestações, nem todas são positivas, né? Mas a gente tem aqui também acórdãos do CARF, né? Que é um dos órgãos, justamente uma instância superior, onde nós temos ali, né, que as aplicações financeiras não constituem atos cooperativos. O imposto de renda de pessoas jurídicas só pode incidir sobre o resultado positivo, receita menos despesa financeira. Vez que os recursos disponíveis aplicados no mercado pertencem também aos cooperados e as despesas financeiras foram suportadas pelas atividades desenvolvidas pela cooperativa, sem distinção dos atos cooperativos ou não cooperativos. Então, esse é um acórdão ainda antigo, de 99, mas tem outros acórdãos. 2004, nós temos também a manifestação, no sentido de que é correta a exigência do tributo sobre o resultado líquido das operações. Parece que todos os acórdãos seguem nesse mesmo caminho, mas é preciso deduzir o montante das despesas correspondentes, de forma que a glosa reflita o resultado líquido das atividades não operacionais. Temos na sequência ainda, e mais recente, um de 2011, mais um acórdão do CARF, também caminhando no mesmo sentido, né? Onde nós temos, destacado aqui embaixo, né, que as receitas de aplicações financeiras são atos não cooperativos, devem integrar o resultado tributável, não sendo possível que se submeta à tributação apenas o resultado líquido, entre receitas de aplicações financeiras e despesas financeiras com atos cooperados, quando não há inerência entre as mesmas. Essa palavra gera um pouco de dúvida, né? Inerência, é essa conexão direta. E aí, trazendo mais acórdãos recentes, né? 2015, manifestação ainda do CARF, de que
Presentes as condições que possibilitem ou promover a apropriação direta das despesas financeiras incorridas, não há de se falar em rateio proporcional. Aqui o que ele está dizendo? E o que é importante, que eu coloquei bem no início, da segregação dos atos cooperativos. É importante que eu consiga identificar quais são, efetivamente, minhas receitas e despesas financeiras incorridas e que eu consiga justamente visualizar aquilo que é ato cooperativo e aquilo que é ato não cooperativo. Dessa forma, eu não preciso incorrer em rateio proporcional, que a gente vai ver mais adiante que essa adoção pode ser uma situação de risco. Aí nós já temos 2016, né? Nós temos um posicionamento de que é indispensável, então, a comprovação das despesas financeiras umbilicalmente inerentes e diretamente vinculadas, né, por um nexo imediato de necessidade congênita, fica até difícil da gente traduzir, né? Mas está falando da geração de receitas versus despesas. Isso tem que estar extremamente atrelado. Então, não há como aprovar a pretensão de deduzir aquelas despesas. Mais recente, em 2017, nós temos aí a aplicação financeira realizada por cooperativa industrial é ato não cooperativo, sendo o seu resultado, portanto, tributável. São decisões que refletem diretamente o resultado das cooperativas e a gente traz aqui uma situação de um caso prático, né, uma situação real, sem identificar a cooperativa, né, mas só para terem o conhecimento, né. Uma cooperativa, então, do ramo agropecuário, como a gente falou no início, é o maior volume de negócios onde acontece essa situação. Nós temos notificado um termo de regularização tributária junto à Receita, né. A cooperativa de São Paulo traz ali a sua prática, né, falando da dedução das despesas financeiras com base em critério de proporcionalização de atos cooperativos e não cooperativos, considerando também a aplicação dos recursos em cumprimento ao ato não cooperativo. A notificação da Receita Federal diz: notificou então para apresentar, entre outras informações, a forma de apuração e base de cálculo imposto de renda e contribuição social do rendimento das aplicações financeiras. Prosseguimento, encaminhamento foi de que, após apresentar as informações, a Receita determinou o recálculo dos tributos e o recolhimento das diferenças pela cooperativa. É claro, né, que a gente vai ver na tela seguinte, que as despesas financeiras não podem ter o mesmo tratamento aplicado às receitas financeiras, simplesmente pelo fato de terem a mesma natureza financeira. A situação apresentada pela cooperativa é que ela não conseguiu exatamente fazer essas vinculações. As receitas de aplicações financeiras, por serem obtidas em operações estranhas à finalidade da cooperativa, devem ser oferecidas integralmente à tributação. É uma situação prática, uma cooperativa que justamente está sendo notificada, né, autuada e tendo que fazer a reapresentação das suas demonstrações. E também destacaram aqui que as despesas, caso tenham decorrido de operações estranhas, também devem ser consideradas no resultado tributável. E as despesas financeiras de suas atividades econômicas de proveito comum, ou seja, aquelas que são relacionadas ao associado, devem ser consideradas na apuração do resultado isento, imposto de renda e contribuição social. Fechando, né, o entendimento ainda desse caso real, a Receita Federal destaca então que para que sejam retificadas as alocações das despesas, oferecendo a tributação aos valores respectivos, com a consequente retificação da ICF, da STF, e aí todo o procedimento, todo o trâmite, né, junto à Receita Federal. Mas importante que a gente traz aqui desse caso é justamente ter uma estrutura de contabilização, de evidenciação adequada, justamente diante da situação de diferentes entendimentos existentes no âmbito do poder de fiscalização. No Rio Grande do Sul, né, a gente sei que tem pessoas de outros estados, mas as práticas existentes aqui no nosso estado, a gente observou que são 3 pelo menos, que é da tributação integral das receitas financeiras, sem dedução, ou apenas deduzindo as despesas do custo sem decapitação. Na situação de tributação parcial das receitas financeiras,
deduzindo despesas conforme critérios pré-estabelecidos, de proporcionalidade de atos cooperativos e não cooperativos. Então, o segundo modelo que está sendo utilizado. E também, o terceiro modelo é a tributação parcial das receitas financeiras, deduzindo-se despesas conforme outros critérios estabelecidos. E aqui, nesse caso, é a situação que a gente tem visto em algumas cooperativas, justamente de ter uma contabilidade extremamente organizada, né, com registros mais rígidos, podendo identificar claramente quais são as receitas e quais são as despesas financeiras vinculadas diretamente ao ato cooperativo ou ato não cooperativo. Só para reforçar também, né, de que esse tema é um tema não pacífico, né, mas o sistema cooperativo, o sistema OCB, tem uma possibilidade de atender as cooperativas, né, justamente levando esses temas com base nas discussões existentes. E, ultimamente, nós temos aqui, diante desse tema ser extremamente controverso, da situação da Cooperativa de São Paulo, que eu apresentei ali, nós temos, então, por intermédio do sistema do OCB, né, a consolidação do PL 3.351 de 2019, que está na Câmara dos Deputados, né, com a proposta justamente de trazer, né, um entendimento padronizado, unificado, né, para essa questão, visto, né, justamente o volume de recursos, né, que as cooperativas podem estar aí, Mário, tributando além do necessário, justamente por esses entendimentos divergentes existentes nos diferentes órgãos de fiscalização. Então, esse projeto de lei 3.351, na redação dele, né, nós temos ali a proposta de alteração da Lei 9.249, que é de 95, e passaria a vigorar justamente com a inclusão do artigo 35, de que nas sociedades cooperativas são dedudíveis as despesas financeiras incorridas no período para efeito de apuração do resultado das aplicações financeiras realizada no mercado e incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, são elementos que estão dentro desse projeto de lei, justamente para buscar trazer esse adequado tratamento tributário das cooperativas dentro daquilo que é a realidade dos negócios das cooperativas. E aí temos dois parágrafos, né, que nas sociedades cooperativas, das cooperativas de crédito, né, o resultado das aplicações financeiras realizadas no mercado não está sujeito à incidência da tributação. E o segundo parágrafo fala de que aplica-se o caput, né, de caráter interpretativo, conforme o Código Tributário Nacional, artigo e lei 5.172. O projeto de lei, então, foi anexado a outro projeto de lei, né, que era o projeto de lei 3.723, de autoria do Poder Executivo, né, também ao projeto de lei 271 de 2005, que era de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, que esteve há 2 anos atrás aqui na convenção também falando sobre a reforma tributária. E agora nós temos isso tudo dentro, né, de um projeto de lei que é o 3.351, que hoje está numa comissão, né, justamente conduzido aí pelo deputado Evair, que é o presidente da FRENCOP, ou seja, é uma organização chamada Frente Parlamentar do Cooperativismo, que provavelmente irá conduzi-lo para aprovação no sentido daquele texto redigido. Trazendo aqui e já fechando, não sei como é que está a questão do tempo. 25 minutos, muito bom. Só para consolidar, o tema é bastante extenso, né? Mas o que é importante para que a gente faça justamente as nossas observações e considerações para mitigação de riscos? Que a gente tenha, primeira coisa, a garantia da conformidade contábil societária. Ou seja, vamos cumprir a norma ITG 2004 na sua integralidade. Primeiro ponto. Dentro dessa conformidade, indispensável a abordagem trazida também pela norma, e aqui a gente coloca a observação como sugestão,
a inclusão de item específico de pauta no edital da Assembleia Geral da Cooperativa e deliberação, a destinação dos resultados das aplicações financeiras, ou ainda estabeleça uma cláusula no Estatuto Social. Então isso está, o conceito principal está no item 12 da ITG 2004. E ainda, como segundo ponto, indispensável que a gente consiga, através dos registros contábeis, fazer o rastreamento da apuração desse resultado financeiro. Indispensável que eu consiga identificar dentro das receitas e dentro das despesas aquilo que está diretamente atrelado ou não ao ato cooperativo e não cooperativo. Indispensável também, né, na dúvida, que se tenha uma opinião técnica jurídica sobre o tema, sobre a questão de matéria tributária, justamente para que a cooperativa, né, e o profissional também da contabilidade tenha, né, um embasamento jurídico que lhe suporte e que não venha incorrer em maiores riscos. E como quarto ponto, indispensável também, apuração, se possível, contingência decorrente do modelo adotado, né, estabelecer então um sistema de controle interno ou contábil de acordo com a definição da gestão. Ou seja, é indispensável que tenha elementos justamente que evidenciem, né, que a cooperativa estabeleceu uma prática adequada de demonstrar essas informações de receitas e despesas financeiras, assim como evidenciar a qualquer momento que for demandada e ficar segura justamente no modelo de tributação que ela está adotando. Então são considerações, sugestões para que essa situação muito pontual, né, principalmente nesses ramos das cooperativas agropecuárias, ramo saúde, ramo infraestrutura, que são as mais impactadas, que tenham realmente esses cuidados. Tanto o profissional da contabilidade tenha essa segurança, como a gestão da cooperativa esteja segura quando se estabeleça, então, esse processo de tributação ou decisão do caminho que muitas vezes pode estar sendo alvo de uma eventual fiscalização. Estabelecer aqui um conjunto de documentos e instrumentos que dão mais segurança e assim evita alguns riscos. Só para fechar aqui, na verdade, a proposta principal do tema era justamente observar impactos. A gente viu que os ramos impactados eu comentei, temos oportunidades dentro das práticas possíveis e legalmente possíveis, oportunidades para que se tenha uma adequada tributação das cooperativas. E a gente tem que pensar também nos possíveis riscos que isso pode gerar. Mas a proposta do painel foi justamente a gente trazer essa abordagem, né, para que a gente conduza, com os outros colegas também da comissão, mais opiniões sobre esse conteúdo. Como eu falei, não é pacífico, tem diferentes entendimentos, né, mas era uma contribuição que a gente queria trazer para vocês como participantes da convenção, justamente para também despertar o interesse em conhecer e também entender um pouco mais justamente desse tema que é um pouco espinhoso, né, no âmbito das cooperativas. Mas era essa a contribuição, Mário, e agora a gente vai ter um momento aí de participação dos colegas também. Agradeço a todos. Obrigado, José Daronco. Creio que dos colegas quiserem encaminhar perguntas via seu telefone, baixar o sistema, poderão encaminhar para mim. A gente está acompanhando aqui, então perguntas poderão ser feitas via o sistema. Gostaria de parabenizar, né, pela excelente palestra, principalmente enfocando os conceitos, né, de ato cooperado e não cooperado, né? Também a questão da tributação, né, que é muito importante, né, porque, pelo que foi colocado, existe muitas orientações, muitas decisões, e que com o longo do tempo foram se alterando, né, pelo entendimento, né, do CARF, da Receita Federal, e cabe o profissional ficar atento, né,
a sua atividade, né? Porque como foi colocado, né? A sua atividade e também deixar contabilmente segregado, né? O que é ato cooperado e o que não é, e a definição principal, né? O que é receita financeira e a sua forma de tributar ou não. Então, acho que nós temos a maioria dos nossos profissionais que compõem o CRC Rio Grande do Sul não são de profissionais, né, que trabalham com atividades cooperativas, e eu acho que esse painel veio a nós, né, acrescentar, né, para que a gente possa, mais profissionais e aqueles que estão trabalhando, possam entender a melhor forma de aplicação da legislação. Então, deixamos à disposição aí para os colegas encaminharem perguntas, né, para que a gente possa poder responder. A comissão, né, o Daronco já havia, quiser se manifestar, está à disposição. Bem, boa tarde a todos. Como eu faço parte da Comissão Técnica de Estudos da Contabilidade Cooperativa, juntamente com o Daronco, os demais que estão aqui presentes também, eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu quero fazer uma pequena manifestação, talvez até complementando tudo aquilo que foi dito aqui. Eu acho que foi muito bem colocado, né, Daronco? O que nós temos que ter claro hoje é que nós temos uma súmula do STJ dizendo que a aplicação financeira é ato não cooperativo, tá? Então, não há mais o que se falar em ratear, aplicar proporcionalidade nos rendimentos das aplicações. Aí, em conformidade com a ITG 2004, o rendimento das aplicações financeiras tem que ser contabilizado integralmente no resultado do ato não cooperativo que será submetido à tributação. Esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ficar bem claro para todos. E como nós vimos aqui nos dados que foram colocados, a aplicação financeira atinge principalmente cooperativas do ramo agro e, em segundo plano, as cooperativas do ramo saúde. Então, eu diria o seguinte: as cooperativas do ramo saúde têm muita receita financeira, mas normalmente não têm despesas financeiras. Então, para elas não há o que discutir. Tem que tributar o resultado da aplicação financeira, que é a própria receita financeira. Todavia, nas cooperativas do ramo agro, muitas vezes ou normalmente, o valor das despesas financeiras é muito maior do que as receitas financeiras. Se nós confrontarmos receita financeira e despesas financeiras, nós vamos ter normalmente um resultado negativo. Mas está muito claro, inclusive perante o CARF, que não é adequado, que não é permitido simplesmente tomar a receita financeira menos as despesas financeiras. Numa das decisões do CARF, ele fala na ligação umbilical, né? Ou eu diria até fazer a rastreabilidade daquele dinheiro que está lá aplicado no mercado financeiro, que está gerando uma receita financeira, que é um ato não cooperativo. E aí nós temos que comprovar, através de documentação hábil e através dos registros contábeis, qual é o custo daquele dinheiro que está lá aplicado. Então, nós falamos na possibilidade, e isso está colocado também nas decisões administrativas, e quando o próprio STJ diz que tem que tributar o resultado da aplicação financeira, eu quero lembrar aqui também o seguinte: muitos de vocês certamente estão familiarizados, só não foi dito aqui, não foi comentado, o parecer normativo número 73 de 1975. Faltou esse parecer normativo aqui para ficar completo. O parecer normativo da Receita Federal, antigo, lá de 1975, parecer 73, ele diz o seguinte: que somente se aplica rateio nas despesas quando for impossível identificar se essas despesas são de atos cooperativos ou atos não cooperativos. Quando nós tivermos condições de identificar
a despesa, se ela é inerente ao ato não cooperativo, então não se aplica rateio, e vice-versa. Então veja o seguinte, o que nós temos que comprovar para a Receita Federal? E contabilizar corretamente, conforme determina a ITG 2004. Eu tenho dito o seguinte, que a contabilidade da cooperativa, se ela fizer uma correta segregação dos atos cooperativos e atos não cooperativos, ela serve de prova a favor da cooperativa. Se ela não fizer essa correta segregação, ela vai servir de prova contra a cooperativa, ou a favor do fisco. Então, a contabilidade ali é fundamental que ela seja feita em conformidade com a ITG 2004. E para a apuração desse resultado da aplicação financeira, nós temos que procurar calcular, e aí é um controle interno, é rastreabilidade do recurso que está lá aplicado no mercado financeiro, qual é a origem desse recurso. Porque é muito comum, quem é das cooperativas do agro sabe, que é muito comum a cooperativa tomar um financiamento de 10, 20, 50 milhões de reais e o banco exigir a retenção de uma parcela desse recurso, o que os bancos chamam de reciprocidade. Quer dizer, tudo bem, vamos liberar 10 milhões de reais, mas a cooperativa tem que deixar uma parcela desse dinheiro aqui aplicado. Ora, aquele mesmo dinheiro que está lá aplicado, está tendo um custo de captação. E atualmente, com a redução das taxas de juros no mercado financeiro, eu tenho percebido que muitas vezes o custo de captação é maior do que o rendimento da aplicação. Então, nesse ato não cooperativo, nessa aplicação financeira que a cooperativa realiza, muitas vezes ela tem uma receita da aplicação menor do que o custo de captação. Então, o resultado dela é negativo. Então, teria muito que explorar isso aqui, esse assunto. Então, eu não tenho tempo aqui de me alongar nesse tema, mas se me permitirem aqui, eu quero recomendar para você o seguinte. Para quem ainda não tem o livro, para quem não comprou, para quem não conhece, não tem conhecimento, o livro do Renato Lopes Beco, que é um juiz federal, ele tem livros publicados, ele é um juiz na área tributária, e ele lançou agora a 4ª edição do livro, Tributação das Sociedades Cooperativas. E nesse livro ele traz uma abordagem ampla sobre a tributação das aplicações financeiras. Recomendo para vocês, adquiram o livro, e não só sobre a aplicação financeira, todos os temas que estão lá tratados. Inclusive, eu não sei se é permitido ou não, mas vou dizer, ele estará em Porto Alegre, fazendo uma palestra, agora no mês de setembro, e o livro dele será lá vendido, inclusive com desconto promocional de 40%. Quem comparecer terá acesso ao livro. E por último, só para mais uma contribuição, no caso, o que me parece muito injusto para as Unimedes, Aristeu, é você considerar todo o rendimento financeiro lá tributável, como deve ser, tributa, e no momento que você pega esse resultado líquido e repassa para o cooperado, e se tributar novamente, seja como produção ou como sobras, e você aplicar a tabela progressiva do imposto de renda, o cooperado vai pagar mais 27,5%. Então, a cooperativa é totalmente injusto, é inadmissível que a cooperativa, e repito, depois das agropecuárias, a segunda que tem maior volume de rendimento de aplicações, é as cooperativas do ramo saúde, porque elas têm que ter as provisões técnicas e os ativos garantidores, São as aplicações lá, que são valores significativos. Claro que esses rendimentos financeiros compõem o resultado, e muitas vezes a cooperativa, durante o ano, está pagando um valor de uma consulta ao médico com parte do rendimento da aplicação. E se não, ela faz isso através da distribuição da sobra. Então, imagina o seguinte, paga 25% de imposto de renda na jurídica, mais 9% de contribuição social, deu 34%. Mais 27,5% na pessoa física. E muitas vezes mais 20% de INSS, porque é rendimento tributável também. Então, o recado aqui, para quem é a bandeira que nós temos levantado, discutido,
e apresentado para as cooperativas do trabalho é que realmente esse rendimento, uma vez tributado na pessoa jurídica, ele deve ficar livre de tributação quando distribui para os sócios. Nós não podemos tributar duas vezes. Tributar na cooperativa, ele tem que tributar porque é ato não cooperativo. Mas se a norma contábil e a lei permite a distribuição, nós temos que distribuir esse resultado livre de tributação. Senão nós vamos estar tributando na jurídica e depois de novo na física. Aí é melhor não aplicar, porque aí virou tudo em tributo. É por aí. Ok? Eu vou parar por aqui para dar oportunidade para mais alguém que queira falar. Muito obrigado. Obrigado, viu? Recebemos algumas perguntas aqui, né? Então, já passei para o Zé Daronco, né? Então, ele vai fazer, nem todos vão poder ser respondidos pelo horário aí que a gente tem, né? Mas, pelo menos vai fazer abordagem sobre duas perguntas aí. Ok. Obrigado, Dorli, pela exposição e pela contribuição também. Não sei se mais algum colega da comissão quiser fazer uma abordagem. A gente percebeu que teve alguns questionamentos, né? O painel, ele é um painel específico para tratar de temas voltados ao sistema cooperativo, né? Tinha um questionamento sobre outras empresas, né? Importante dentro do conselho, né, Mário? Sim. Nós temos 13 comissões, né? Que tratam de temas diferenciados, né? Eu acho que isso é importante. Nem todas as comissões vão ter painéis no decorrer da convenção, né? Mas eu acho que é importante a gente esclarecer também isso, né? Sim. Dentro do conselho, então, a gente tem várias, né? E esse painel hoje realmente faltou definir, né? No texto, na abordagem, que era especificamente sobre cooperativismo. Então, a gente pede desculpas, né? Que talvez muitos profissionais tenham vindo aqui achando que o tema era para todas as atividades, todas as formas de empresa, né? Mas creio que a gente está conseguindo atender, né, sobre a parte de cooperativismo. Uma questão que eu queria destacar, que talvez na apresentação não ficou bem claro, né? Mas a ITG 2004, ela trouxe principalmente o esclarecimento dos principais conceitos do tratamento que é específico para as cooperativas, em termos de receitas, que é uma terminologia das empresas tradicionais. Nas cooperativas a gente chama de ingressos. Então isso, em outros termos, estão trazendo dentro da própria ITG um esclarecimento maior desse tratamento, né, em termos de receitas, despesas, sobras, perdas e um item indispensavelmente, né, que é a classificação das cotas capital que foram mantidas no patrimônio líquido, que era um dos principais temas discutidos diante da nova ITG 2004, que demorou alguns anos para sair, né? Então isso foi um resguardo da própria norma. Só queria fortalecer isso, é um dos temas importantes e um resguardo para as cooperativas. Ok, então, queremos agradecer, né, ao Zé Daronco, né, pela excelente palestra mais uma vez, e também queremos agradecer ao público, né, aqui presente, né, que no início estava lotado, agora já se esvaziou um pouco, né, mas creio que conseguimos cumprir com os objetivos, né, de esclarecer um pouco os conceitos, né, de atos cooperados e não cooperados, e também a questão da receita, né, a tributação da receita e também da despesa de dedução. Muito obrigado a todos.